Bom dia, pessoal, espero que todos estejam bem, que tenhamos aí um dia abençoado, debaixo da graça de Deus. Por aqui, estamos um pouquinho rouca, tá com a minha alergia e creio que tá querendo dar um pouco de gripe também, mas seguimos firme no nosso propósito aqui. Bom, hoje iniciamos o nosso 7º dia de propósito, fechando a primeira semana de propósito. Que bênção, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu creio que Ele tem falado fortemente aos nossos corações. O dia de hoje, ele fala sobre a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Está lá em Romanos 11, versículo 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo, no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, que são os demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glórias a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória.
A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor, e o adoramos ao apreciá-lo. Disse Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Damos glórias a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceitem uns aos outros, da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do Espírito da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Damos glórias a Deus
servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete aos que o receberam, aos que creram e ao seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. E receba o Espírito
que o capacitará a cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e, em voz baixa, fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. E continue. Se você fez esta oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Amém. Glória a Deus, né? Bom, gente, esse é um dia de muita bênção. A razão de tudo. Deus, Ele é a nossa razão. Deus, Ele é a razão de existirmos, a razão de estarmos aqui. E tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, que você possa dar glória a Deus ao adorá-lo, sendo filho, dar glória a Deus com os seus dons. Todos nós temos um dom. E como temos administrado esse dom que Deus nos deu? Então, que com os nossos dons podemos adorar a Deus. E aqui, quando ele faz a pergunta, para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você já parou para pensar? Você já parou para refletir um pouquinho? Para quem você quer viver? Se você quer viver a sua vida à sua maneira, com as suas escolhas, do seu jeito, ou você está disposto a viver uma vida para Deus, uma vida de renúncia, uma vida de obediência, mas uma vida que nos leva à vida eterna, uma vida que nos leva para mais perto de Deus. Todas as coisas, ela é única e exclusivamente de Deus. Tudo vive pelo seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. E talvez nenhum de nós tenha oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. Talvez precisamos nos dedicar mais a Deus, deixar que Ele nos use, que Ele nos capacite, para que possamos viver o seu propósito. Não é fácil renunciar momentos, coisas, pessoas, enfim, não é fácil fazer renúncia, renunciar a nós mesmos, renunciar a coisas que estamos muito apegados e que Deus quer que a gente desapeguemos. Não é fácil renunciar. Mas sabemos que fazendo isso, pelo Senhor, é o melhor que podemos oferecer a Ele, honrar a Ele. E podemos glorificar a Deus, cumprindo o nosso propósito neste mundo, fazendo o que Deus nos manda fazer. Então a gente viu aqui, né, as maneiras que como podemos glorificar a Deus. E então que possamos amar, né, os nossos irmãos, não só aqueles que são parte da nossa família, mas aqueles também com quem convivemos na igreja do Senhor. Possamos ser solidários, possamos estender a mão, possamos dar glória a Deus adorando Ele. E aqui ele fala, né, que não é somente a gente louvar, cantar e orar a Deus, mas é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para cumprimento de seus propósitos. Então, que possamos estar no centro da vontade de Deus. E aqui ainda a seguida fala qual será o objetivo de sua vida. Então, que você possa pensar, refletir um pouquinho
Para quem você está querendo viver? Para você ou para Deus? Você está disposto a viver o que Deus tem para você? Muitas das vezes, negando o que você acha que é bom. Muitas das vezes, não é isso que Deus tem para você. Mas qual é a sua escolha hoje? Às vezes, quando escolhemos seguir com Deus, perderemos algumas coisas. Nos afastaremos de algumas coisas. Mas Deus, ele não faz nada pela metade. E se ele negar, é porque ele tem algo muito maior para fazer por você. Se ele negar, é porque talvez você não esteja preparado para receber. E para ele não perder você, ele prefere que você perca as coisas. Então, se você vai aceitar a oferta de Deus de caminhar com ele, obedecer a ele, então aqui está em primeiro lugar o que? Creia. Creia que você não é um acidente. Creia que Deus o ama e te criou para um propósito. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu ter um relacionamento com você. E creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Mas você precisa estar de coração aberto para que Deus possa entrar, para que Deus possa fazer morada, para que Ele possa te perdoar, que você possa seguir daqui para frente. Aqui fala em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados e receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. Então que você faça essa escolha. Caminhar com Deus. Tenha essa certeza de que Deus está com você, que nada vai te faltar. O nosso pensamento hoje, o tema para reflexão é tudo isto é para Ele. E o versículo para memorizar é: todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. E a pergunta para meditar é: em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Então, que você possa refletir no dia de hoje, tudo que Deus tem falado ao nosso coração, tudo que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos aí fechando a primeira semana e foi algo assim, para mim foi algo maravilhoso, de Deus falar fortemente ao meu coração, Deus ministrar o meu coração, Deus colocar muitas coisas que Ele requer, para onde seguir, como fazer. Então eu creio que assim também foi na sua vida. E fechando a primeira semana, diz assim: afinal de contas, por que estou aqui? Essa semana a gente viu cada pedacinho. Por que estou aqui? E todo dia a gente pode ver um pedacinho de por que Deus nos permitiu estar com vida, do porquê Deus permitiu estarmos aqui. Porque tudo começa com Deus. Você não é um acidente. O que dirige a sua vida? Você foi criado para ser eterno. Vemos enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. E hoje finalizamos com a razão de tudo. Então que bênção, né, gente? Todos esses dias a gente pôde ver por que estamos aqui. O que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Talvez imaginemos que Deus vai fazer isso aqui, ó, pequenininho. Mas Deus, ele tem uma imensidão para fazer por mim, por você, por todos nós.
Então que hoje, fechando essa semana, você reflita em tudo que falamos durante toda a semana. Se você sentir no coração de rever novamente os vídeos, ler novamente a cada dia, que assim você faça. Que Deus possa ministrar ainda mais no seu coração. Deus possa cravar no seu coração a vontade de você obedecer a Ele. E você possa compreender, já nesta primeira semana, que você não está aqui por acaso. Nosso lar não é aqui, estamos aqui de passagem. Iremos um dia voltar para a casa do Pai. Mas enquanto estamos aqui na terra, Deus, Ele quer que possamos cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Mas precisamos obedecê-lo. Precisamos renunciar a algumas coisas. Precisamos renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Mas tenha certeza que você renunciando, você aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus, Ele vai perdoar os teus pecados. Deus, Ele vai continuar caminhando contigo. Ele vai abrir o teu entendimento. E Ele vai fazer coisas extraordinárias que Ele tem para você viver ainda aqui na terra. O que Ele tem reservado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E vamos para mais um início de semana. Uma semana de bênção, continuando o nosso propósito, né? E que Deus nos fortaleça. Essa semana a gente vai ver sobre você foi planejado para agradar a Deus. Então teremos 7 dias para nós aprendermos, para nós sabermos que nós fomos planejados para agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nos dê um domingo aí extraordinário, um domingo abençoado, e que tudo que você tem colocado diante do altar de Deus, Deus possa estar respondendo, Deus possa estar entrando com providência na sua vida. Amém? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos proporcionaste de estarmos com vida, podendo, Senhor, ouvir, Senhor, o que Tu requeres, Senhor, para as nossas vidas. Ouvindo um pouquinho da porção da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela chuva, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado durante toda esta semana, ó Pai, aprendendo sobre Ti, aprendendo, ó Pai, o que Tu requeres para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, hoje finalizando a primeira semana, ó Pai, Te damos graças, Te louvamos, porque grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai. Grandes coisas o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. Ao meu coração o Senhor tem falado. Continua, ó Pai, nos abençoando, nos usando, e que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Não para honra e glória minha, mas para a Tua honra e glória, Senhor. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, e que possamos, Senhor, viver o que Tu requeres, ó Pai. Viver os Teus propósitos aqui na terra, Senhor. Abençoa cada um, ó Pai. Tu conheces a cada necessidade, Tu conheces cada projeto, cada pensamento, cada coração. Vai de encontro, Senhor, e ministra aos seus corações. Vai de encontro, ó Pai, e supre, Senhor, as suas necessidades. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aí uma semana e que Deus nos fortaleça, iniciando mais uma semana. Amanhã estamos de novo aí fazendo o nosso 8º dia de propósito. E eu creio que essa semana também será uma semana de bênção. Uma semana que Deus trará muita clareza às nossas vidas e aos nossos corações. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos vocês. Até mais. Beijo grande.